programa O Desvelar de Deus. Hoje nós falaremos sobre o assunto 7 Espíritos e 7 Estrelas. 7 Espíritos e 7 Estrelas é o tema desta noite. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e aquela paz que excede todo entendimento seja com todos vocês. Vamos inclinar nossas cabeças e fazer uma breve oração. Bom Pai Celestial, Criador do Universo, doador de boas dádivas, Tu sabes, Tu conheces as necessidades de cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, venha nos valer, respondendo todas as necessidades que temos e teremos em nosso viver. Nos perdoa, nos purifica, nos santifica e dá-nos a Tua presença constante. Envia o grande Espírito Santo para vivificar a Tua palavra em nosso coração. Seja feita a Tua vontade perfeita em nossa vida e nesta mensagem de hoje, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, meus amados irmãos e amigos, nós estamos aqui para falar-lhes sobre este tema, 7 Espíritos e 7 Estrelas. Baseado no capítulo 3, versículo 1 do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É sobre isto que nós vamos discorrer nesta noite, baseado na quinta era da igreja. Nós temos aí esta referência. Mas nós vamos dar uma repassada em vários lugares para mostrar para vocês esta expressão de 7 espíritos. 7 espíritos não significa 7 deuses, não. É um Deus operando em 7 mensageiros. Vamos aqui devagar e vamos ler e vamos ver como que realmente estas coisas funcionam. Nós temos aqui então o versículo 1 do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor, apresentando os seus maravilhosos atributos. Atributos, para quem não sabe, são pensamentos. Esta vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, o vemos como aquele com os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Este é o tema desta mensagem. 7 Espíritos e 7 estrelas. Então vemos como aquele com os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabemos quem são as 7 estrelas, porém teremos que descobrir a que os 7 Espíritos se referem. Esta mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse. Nós temos Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. A primeira referência que fala sobre 7 Espíritos. Capítulo 1, versículo 4, Apocalipse. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. A outra referência é no capítulo 3, versículo 1, Apocalipse também. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus.
O versículo 5 do capítulo 4 é outra referência. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então nós vamos observar, nós temos Apocalipse capítulo 1, verso 4, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, Apocalipse capítulo 4, versículo 5 e Apocalipse capítulo 5, versículo 6, todas estas referências falando dos 7 Espíritos de Deus. Para começar, sabemos com certeza que estes versículos não estão ensinando uma doutrina nova e contrária a João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito, um Espírito. Mas isto é semelhante à 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 11, onde encontramos um Espírito manifestando-se em 9 maneiras. Desse modo, sabemos que os 7 Espíritos de Deus significam que é um só e o mesmo Espírito aparecendo de uma maneira sétupla. Sétupla quer dizer 7. Sétupla. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétuplo. Então, nós temos aí, no capítulo 12, versículo 8 até 11, onde encontramos um Espírito manifestando-se em 9 maneiras. Desse modo, sabemos que os 7 Espíritos de Deus significam que é um só e o mesmo Espírito aparecendo de uma maneira sétupla. Agora, em Apocalipse, capítulo 4, verso 5, estes mesmos 7 Espíritos são chamados de lâmpadas de fogo, que ardiam diante do Senhor. Uma vez que João sempre usou apenas símbolos do Velho Testamento no Apocalipse, vamos ao Velho Testamento e encontramos em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, que a alma, na versão em inglês do rei Tiago, lê-se o Espírito. Veja, então, a alma ou o Espírito do homem é lâmpada do Senhor. Estes 7 Espíritos acham-se associados ao homem. João Batista, em São João 5,35, foi chamado de uma candeia que ardia. Foi chamado de uma candeia que ardia, que realmente deveria ser traduzido por lâmpada que ardia. Além disso, em Apocalipse 5, versículo 6, os 7 Espíritos são identificados como 7 olhos. Em Zacarias capítulo 4, versículo 10, por quê? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão. 7 olhos do Senhor. Na versão em inglês do rei Tiago, a Bíblia, a tradução, na tradução do rei Tiago, lê-se Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor, vê? Na tradução. É muito evidente que a palavra eles refere-se a homens. Observem bem. Eles são os olhos do Senhor. Então nós temos em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, os 7 olhos do Senhor. E na versão então do rei Tiago, lê-se Zorobabel com aqueles 7. Eles, são os olhos do Senhor. É muito evidente que a palavra eles refere-se a homens. Assim, vemos que os olhos do Senhor, neste caso, são homens. Evidentemente, eles serão homens ungidos, cheios do Espírito Santo, pois os ministros de Deus não estão no poder de homens, mas
do Espírito Santo. Você pegou isto? Os ministros de Deus, todos os ministros de Deus, quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres das Escrituras. Os ministros de Deus não estão no poder de homens, mas do Espírito Santo. Juntando nossas descobertas escriturísticas, fica patente, fica bem claro que os 7 Espíritos de Deus referem-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito Santo nas vidas de 7 homens com os quais Deus se identifica muito intimamente. Eles são seus olhos, os homens, os mensageiros, e eles são suas lâmpadas. Quem esses homens são, pode facilmente ser visto, porque a frase seguinte os chama de 7 estrelas, as quais já nos são conhecidas como 7 mensageiros para 7 eras. Quão belo é isso! Veja, a estrela foi destinada a refletir luz de noite. A estrela foi destinada a refletir luz de noite, porque o sol se pôs. Exatamente assim, um mensageiro, tipificado como uma estrela, para cada linha, para cada era, tinha de refletir a sua luz. Repito, então exatamente assim, um mensageiro, para cada era, tinha de refletir a luz do Filho. O Filho é Cristo. Todos eles fizeram isto pelo Espírito Santo. Paulo foi o primeiro mensageiro, ou seja, a primeira estrela. E ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que se qualquer anjo, qualquer mensageiro, qualquer vigário, não importava quem fosse, se ele anunciasse outro evangelho, além do que Paulo anunciou, fosse anátema. Isto está registrado no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Veja, se qualquer anjo, qualquer mensageiro, qualquer vigário, não importava quem fosse, se ele anunciasse outro evangelho, além do que Paulo anunciou, fosse anátema. Paulo sabia que depois que partisse, entrariam lobos cruéis. Ele sabia que o próprio Satanás podia aparecer como um anjo de luz, quanto mais seus ministros. Assim, Paulo adverte, que este evangelho seria sempre o mesmo, não pode ser mudado, nem aumentado, nem diminuído. Veja, é muito importante. Paulo adverte que este evangelho, o evangelho que ele pregou, é o fundamento, é a base. Não tem como fazer diferente, não tem como pregar diferente, um outro evangelho, ou distorcer o evangelho que Paulo pregou. Ele adverte que este evangelho seria sempre o mesmo. Ora, Paulo batizava em nome de Jesus e rebatizava quando as pessoas não tinham sido imersas assim. Ele pôs a igreja em ordem, Paulo, e ensinou o uso adequado dos dons do Espírito e confirmou que eles deviam permanecer na igreja até que Jesus viesse. Desse modo, os mensageiros seguintes, os demais que viriam pós-Paulo, os mensageiros seguintes, as demais estrelas, todos os 6 remanescentes, pelo mesmo Espírito Santo, veja, arderiam com o mesmo fogo e dariam a mesma luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim como Paulo, os demais mensageiros, os 6 mensageiros, arderiam com o mesmo fogo e dariam a mesma luz do Evangelho de Jesus Cristo, e os sinais os seguiriam. Irineu qualificou-se. Irineu foi depois de Paulo. Paulo, primeiro mensageiro, depois de Paulo veio Irineu. Aí a pergunta do profeta desta era é esta: Irineu qualificou-se para ser o mensageiro da segunda era da igreja? Sim. São Marte qualificou para a terceira era? Sim. Columba
qualificou-se para a quarta era? Sim. Martinho Lutero qualificou-se para a quinta era? Sim, muito seguramente. John Wesley qualificou-se para a sexta era? Sim, senhor. Ele teve um grande ministério e até orou para o seu cavalo ficar bom e ele ficou. Aí está, 7 eras da igreja e 7 mensageiros que foram semelhantes. E Paulo pronunciou uma maldição sobre qualquer um que dissesse que era um mensageiro, mas tivesse um evangelho diferente e vivesse numa luz diferente. Preste atenção nisto, meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos. Paulo pronunciou uma maldição. É o capítulo 1, versículo 8 e 9 da sua carta aos Gálatas. Paulo pronunciou uma maldição sobre qualquer um que dissesse que era um mensageiro, mas tivesse um evangelho diferente e viesse numa luz diferente. Agora, esta minha última afirmação concorda com o resto da palavra, sobre Paulo pronunciar uma maldição sobre qualquer um que anunciasse um evangelho diferente do que ele havia anunciado? Veja, esta minha afirmação concorda com o resto da palavra? Pergunta o irmão Brana. Sim. A palavra diz que se alguém acrescentar a este livro ou tirar dele, seria atormentado e sentenciado à condenação por Deus. Deus disse, eu farei vir as pragas escritas neste livro ou tirarei sua parte da árvore da vida. Apocalipse, capítulo 22, verso 18. Então, essa maldição que Paulo pronunciou sobre qualquer um que pregasse um evangelho diferente do que ele havia pregado, isso está de acordo com a palavra, Apocalipse 22, 18. Veja, Deus disse, eu farei vir as pragas escritas neste livro ou tirarei sua parte da árvore da vida. As pragas virão sobre aqueles que aumentam o evangelho que Paulo pregou. E também a pessoa que tira versículo 1, Apocalipse capítulo 4, versículo 5 e Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Nós devemos observar isso. Devemos observar isso. Apocalipse capítulo 1, verso 4. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Apocalipse capítulo 4, verso 5 e Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Estas 4 referências falam de 7 espíritos. Aí a mente da pessoa, se não tiver o discernimento, não tiver o Espírito Santo, vai confundir-se. Por quê? Fala de 7 espíritos. Bom, aí você precisa da compreensão para saber que é um Deus em 7 manifestações, em 7 tempos diferentes. Veja, vemos que os 7 espíritos realmente se referem
ao único Espírito de Deus operando a vontade e a palavra de Deus em diferentes gerações, ou nas 7 eras da igreja. 7 eras, 7 estrelas, 7 Espíritos de Deus. É o mesmo Deus em cada um destas estrelas. E as estrelas falam de mensageiros, pregadores. Paulo foi o primeiro, Irineu, São Martin, São Columba, Martinho Lutero, John Wesley e William Branham. São 7 mensageiros, são 7 estrelas, e todos eles foram inspirados pelo mesmo Deus. Agora, a Bíblia faz referência de 7 espíritos, mas é um só Espírito de Deus manifestando em 7 eras diferentes, gerações diferentes. Eu gostaria de ilustrar isto a partir da palavra. O Espírito de Deus estava poderosamente sobre Elias. Os leitores da Bíblia sabem disto, que o Espírito de Deus, ele estava poderosamente sobre Elias, o tisbita, lá no Velho Testamento. Depois, esse mesmo Espírito veio sobre Eliseu em duplo efeito, uma porção dobrada. Sim, então o Espírito que estava sobre Elias, Deus estava poderosamente sobre Elias. Depois, esse mesmo Espírito veio sobre Eliseu em duplo efeito. Então, século mais tarde, o mesmo Espírito que chamamos de Espírito de Elias, a fim de descrever seu ministério, voltou sobre João Batista. Um dia, esse mesmo Espírito, chamado Espírito de Elias, identificado pelo mesmo tipo de ministério, virá sobre um homem para o fim da era da igreja gentia, ou a era de Laodiceia, a última na qual estamos vivendo. Além disso, a Escritura diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. E ele andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, Jesus de Nazaré. Ele realmente foi ungido com o Espírito de Deus. A Escritura diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. E ele andou fazendo bem aqui na terra, curando a todos os oprimidos do diabo. O ministério de Deus, do Espírito Santo em Cristo. Ele, então, andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Quando Jesus foi embora, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus. Quando Jesus foi embora, ele disse a seus discípulos para permanecerem até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava em Jesus de Nazaré, que estava sobre ele, voltaria e cairia sobre eles e os encheria. O mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo viria para os discípulos. Veja, quando ele foi embora, ele disse a seus discípulos para permanecer até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava em Jesus, que andava sobre ele, que estava sobre ele, voltaria e cairia sobre eles, os discípulos, e os encheria. Então aquele corpo chamado para fora, a igreja, este corpo, a igreja estaria em seu lugar, no lugar de Cristo sobre a terra, tomando seu lugar. E porque esse mesmo Espírito que estava nele estaria neles, nos discípulos, eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, ou seja, a verdadeira igreja, o corpo de Jesus Cristo, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram, porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações vai ter que prestar contas a Deus. Então, meus amados, nós temos aí estas colocações importantes sobre o Espírito de Elias. Na verdade, são 5 manifestações
do espírito de Elias. Deus amou tanto o espírito de Elias, Deus amou tanto a Elias, o profeta, o tisbita, que ele foi fiel em tudo. Deus determinou que ele usaria este espírito 5 vezes. A primeira vez foi em Elias, o tisbita. Depois, o mesmo espírito veio sobre Eliseu numa porção dobrada, o espírito de Elias. Quando fala o espírito de Elias, não trata-se de uma reencarnação. Não. É o mesmo Deus que estava em Elias. É a mesma unção que estava em Elias. É chamado de espírito de Elias, ministério de Elias, mas era o mesmo Deus operando em Elias, veio sobre Eliseu numa porção dobrada, depois, séculos mais tarde, veio sobre João Batista, e nos últimos dias, nos dias em que estamos vivendo, na era de Laodiceia, Deus enviaria um outro homem com o mesmo ministério típico de Elias, é chamado de espírito de Elias. E depois, lá no período da grande tribulação, na mesma época da grande tribulação, quando isso estiver acontecendo nos 3 anos e meio de grande tribulação, então Moisés e Elias virão para pregar para os 144 mil judeus. Então você viu? O ministério de Elias, o espírito de Elias, fala de um ministério típico ao de Elias, o tisbita. Elias, o tisbita, Eliseu, João Batista, William Branham e depois o próprio Elias, que foi arrebatado em um carro de fogo, voltará com Moisés para pregar para os 144 mil judeus. É o remanescente de Israel. Agora, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele foi chamado de Jesus de Nazaré. Quando ele esteve aqui na terra, então ele andou fazendo sinais, prodígios, maravilhas, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. E quando ele terminou o seu ministério terreno, que foi pequeno, foi tão curto, apenas 3 anos e meio, ele foi morto, pregado na cruz, foi sepultado, mas ele ressuscitou no 3º dia. Ficou sobre a terra mais ou menos uns 40 dias e depois subiu aos céus. 10 dias depois da sua ascensão, ele voltou no dia do Pentecostes. Agora, não era mais Jesus em seu próprio corpo, seu corpo físico, mas agora era Jesus através do corpo igreja. E se o Espírito de Jesus está na igreja, na verdadeira igreja, que é chamada também de corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça, se Jesus é a cabeça, onde está o corpo dele aqui na terra? Claro, sem dúvida, é a sua igreja. Então o Espírito de Deus em Jesus de Nazaré, ele andou fazendo, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, operando sinais, prodígios e maravilhas. Quando ele saiu de cena, ele voltou 50 dias depois da sua ressurreição, no dia do Pentecostes, encheu os seus discípulos do mesmo Espírito que estava nele. Então, é claro, se é o mesmo Espírito que estava nele, então os discípulos ou a igreja de Cristo aqui na terra, o seu corpo, que é chamado igreja, ou igreja chamado corpo, então faria o mesmo que Jesus fizera aqui na terra. Está correto isto? Então, veja, preste bem atenção. Qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram, porque o mesmo Espírito está neles, vê? Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações vai ter que prestar contas a Deus. Também diz aqui que estas 7 estrelas, ou 7 mensageiros para 7 eras, estão em sua mão. Claro que está em sua mão. É só você ver aqui a visão de João no capítulo 1, versículo 9 em diante, você vai ver falando também
das 7 estrelas nas mãos de Jesus Cristo. Então, diz aqui que estas 7 estrelas ou 7 mensageiros para as 7 eras estão em sua mão. Ele os está segurando sob seu controle, sob o seu domínio, sob a unção do Espírito Santo. Você reconhece imediatamente que, se eles são mantidos em sua mão, então estão associados com seu poder. É isso que a mão direita, isto que é a mão direita, vê? Veja aí, é isso o que a mão significa. Significa o poder de Deus. Veja, e a autoridade de Deus também. Mão de Deus, poder de Deus, autoridade. Vê? Então, as estrelas estão nas mãos dele. Agora, é isso que a mão significa. Significa o poder de Deus e a autoridade de Deus. Nenhum deles veio em seu próprio poder e autoridade. É isso que Paulo disse. Nenhum homem se atreveria. É preciso a autoridade de Deus e o poder do Espírito Santo. É preciso a autoridade de Deus e o poder do Espírito Santo. O Evangelho é pregado pela autoridade de Deus no poder do Espírito. Todos estes homens mensageiros, estrelas, todos estes homens foram habilitados pelo Espírito Santo. Todos eles enfrentaram o mundo. Eles podiam fazer isso, sim. Eles estavam cheios de Deus. Eles foram enviados ou autorizados por Deus, não por si mesmos ou outros homens. Os mensageiros de Deus, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os doutores, mestres da igreja, das escrituras, são 5 ministérios, é chamado de quíntuplo, ministério quíntuplo, de Efésios capítulo 4. Você pode ver lá, que fala sobre o quíntuplo ministério da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres das Escrituras, querendo o aperfeiçoamento do corpo, ou seja, da igreja de Cristo. Muito bem, nós temos observado aí, eles estavam cheios do Espírito de Deus, eles foram enviados ou autorizados por Deus, não por si mesmos ou outros homens, não pode ser. É por isso que nós não somos guiados por um homem, por um grupo de homens. Não tem jeito. Tem que ser o Espírito de Deus no mensageiro. Mas o mesmo Espírito de Deus no mensageiro tem que estar na igreja também. Não é somente o mensageiro que tem o privilégio, que tem o direito de ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para cada membro do corpo de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja aqui na terra. Ora, eles tinham o que o mundo não podia ter. Os discípulos tinham o que o mundo não podia ter. Jesus disse que quando ele fosse embora, enviaria seu Espírito, o qual o mundo não podia receber. Isso é correto. O mundo ou os sistemas mundanos não puderam recebê-lo. Sim, o mundo ou os sistemas mundanos não puderam recebê-lo. É isso o que a organização é. A organização é sistema mundano. O profeta desta era, ele diz, mostre-me uma igreja do sistema mundano que seja cheia do Espírito Santo. Eu quero vê-la. Se você puder me mostrar uma igreja assim, mundana, cheia do Espírito Santo, você está encontrando um erro na palavra, mas não tem. Na palavra de Deus não tem erro. Não, Senhor. Nenhum destes mensageiros foi organizado, os 7 mensageiros, e nenhum verdadeiro pregador do Evangelho, cheio do Espírito Santo, não é organizado, vê? Nenhum desses mensageiros foi organizado, ou eles foram postos para fora, ou saíram, porque estavam convencidos do pecado da organização. Vocês observaram? É muito importante vocês observar.
os verdadeiros pregadores, os verdadeiros mensageiros de Deus, eles não toleram organização de homens, organização religiosa. Estou falando de religião, estou falando de organização de religião, denominação. E igrejas que ostentam o nome de Cristo, ostentam o nome de Deus, mas os verdadeiros mensageiros de Deus, eles não ficam nas organizações. Nenhum desses mensageiros foi organizado. Ou eles, os mensageiros, foram postos para fora, expulsos, ou eles saíram, não concordam, foram expulsos. A organização não aguenta um homem de Deus, não suporta o Espírito Santo no mensageiro, um verdadeiro pregador, um verdadeiro pastor, um verdadeiro evangelista. A igreja organizada ou as denominações não aguentam. Pode até deixar pregar uma vez ou outra, mas de repente eles não suportam a verdade, eles expulsam aqueles mensageiros. Então nenhum desses mensageiros foi organizado, ou eles foram postos para fora da igreja, da organização, da denominação, ou eles saíram, porque estavam convencidos. Os verdadeiros mensageiros estavam convencidos e sempre estão convencidos do pecado da organização. Qualquer igreja denominada, qualquer denominação religiosa, qualquer organização religiosa é realmente uma coisa que não tem fundamento na Bíblia Sagrada e, portanto, é pecado. Os mensageiros estavam convencidos do pecado da organização. Você vai saber por quê. Como pode o Espírito Santo estar na organização quando é a organização, repito, como pode o Espírito Santo estar na organização quando é a organização que toma o lugar do Espírito? A organização tira o Espírito da igreja, a organização que toma o lugar do Espírito e as denominações tomam o lugar da palavra. Você viu isto? A organização religiosa toma o lugar do Espírito Santo, porque eles impõem seus dogmas, seus credos, seus costumes e tira a verdadeira palavra do povo. Organização religiosa. E as denominações tomam o lugar da palavra. Eles tomam o lugar da palavra, tiram um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, aumentam um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Então eles tomam o lugar da palavra. A palavra nestas denominações não é pura. E nas organizações religiosas não tem a liderança do Espírito Santo, porque a organização toma o lugar do Espírito e as denominações tomam o lugar da palavra. Lembre-se, organização é morte. Organização é morte. E aquele cavaleiro do cavalo amarelo que é chamado de morte é organização. É organização religiosa que toma o lugar do Espírito Santo, denominação que toma o lugar da palavra de Deus. E lembre-se, organização é morte, não pode ser de outra forma. Se o mundo assume o comando, o Espírito se aparta. Se o mundo entra na igreja, o Espírito Santo sai. Por quê? Não tem jeito. As amizades deste mundo é inimizade contra Deus. Muito bem, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo ou as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. E as organizações religiosas, as denominações, baixaram as guardas e o mundo tem dominado as organizações, o mundo tem dominado as denominações. Sim, o Espírito não é 7 espíritos. Nós estamos batendo nesta tecla. Não são 7 espíritos de Deus separados, mas são 7 manifestações em gerações diferentes. São 7 manifestações do mesmo Deus em 7 eras da igreja. Não é 7 espíritos, mas é um. Ele sempre será o mesmo e agirá do mesmo modo. E os 7 mensageiros terão o mesmo espírito e ensinarão a mesma palavra
Prestou atenção nisto? Os 7 mensageiros das 7 eras da igreja terão o mesmo espírito, ensinarão a mesma palavra e terão o mesmo poder. Os 7 mensageiros das 7 eras da igreja e todos os demais pregadores que nascem nesses ministérios, eles terão o mesmo espírito, ensinarão a mesma palavra, terão o mesmo poder. E se a igreja é a verdadeira igreja, ela terá o mesmo espírito e a palavra e atos de poder que eles tinham no Pentecostes. Falando de pregadores, falando de mensageiros, pregadores, eles pregarão a mesma palavra. Sim, esses mensageiros terão o mesmo espírito, e eles ensinarão a mesma palavra, e terão o mesmo poder. E se a igreja é verdadeira, a verdadeira igreja, ela terá o mesmo espírito, e a mesma palavra, e os mesmos atos de poder que eles tinham no Pentecostes. Por experiência, a igreja, será uma igreja pentecostal. E quem não sabe o que é a palavra Pentecostes, é a descida do Espírito Santo. E um cristão pentecostal, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ou ele apenas diz que é pentecostal? Ser pentecostal é ter a experiência do batismo com o Espírito Santo, vê? Por experiência, ela será uma igreja pentecostal e haverá línguas, interpretações e profecias e curas. Deus estará no meio dela e Deus se declarará no meio dela, como sempre tem feito. Aleluia! E ela será inorganizada. A igreja de Cristo aqui na terra, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo aqui na terra é inorganizada, ou seja, não é organizada. Organizada e inorganizada é o contrário, que não é organizada. Então a igreja de Cristo não é organizada, não esqueça isso. Quando você vê um grupo de pessoas organizados, com aqueles costumes, seus dogmas, seus credos, não é a igreja de Cristo, não pode ser, porque a igreja de Cristo não é organizada por homens, não esqueça isso. Agora, podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras por seu Espírito nos mensageiros. Aí você vai concluir que os 7 Espíritos de Deus não são 7 deuses, não são 7 espíritos distintos, separados, mas trata-se de 7 manifestações do mesmo Deus, do mesmo Espírito, que Jesus disse: Deus é Espírito, Ele é um Espírito. E Ele manifesta-se através do seu Espírito em 7 eras da igreja. Por isso, fala de 7 espíritos, 7 olhos, 7 lâmpadas. Quando você vê nestas referências que eu passei para você nesta mensagem, se você não lembra mais, volta a fita, volta aí a mensagem, você pode ver as referências, todas elas no Apocalipse. É Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5. Leia esses capítulos, você vai encontrar que fala dos 7 espíritos, fala de 7 lâmpadas, fala de 7 olhos, mas tudo referindo-se a um Deus com estas manifestações. Agora você vê, podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras por seu Espírito nos mensageiros. Eles são como foi Moisés para os filhos de Israel. Os 7 mensageiros são como Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele teve a revelação para o seu dia, assim também cada mensageiro teve a revelação e o ministério de Deus para aquele dia respectivo. Para os dias de Paulo, os dias de Irineu, São Martin, São Columba, nos dias de Martim Lutero, nos dias de John Wesley e agora em nossos dias, vê? Então, eles têm
a mesma revelação. Eles são como Moisés foi para os filhos de Israel, assim como ele teve a revelação para o seu dia, assim também cada mensageiro das eras da igreja teve a revelação e o ministério de Deus para aquele dia. Desse modo, quando vemos que os mensageiros estão em sua mão, nas mãos de Cristo, vemos o Senhor identificando-se com estes homens e concedendo-lhes seu poder. Não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja, o que vimos quando ele foi visto estando entre os 7 candeeiros de ouro. Tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, porque em cada era a igreja se desencaminha. Em cada era a igreja se desencaminha ou sai da palavra, faz alguma coisa contrária, sai fora, desvia. Veja, em cada era a igreja se desencaminha, e não é apenas os leigos, mas o grupo de clérigos também desencaminha. Os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Isso é o profeta falando, não é eu falando, não é pensamento meu, é o profeta falando. Os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Então, Deus se apresenta em cena como sumo pastor nos ministérios destes 7 homens, 7 estrelas, para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade. Deus está em seu povo, todo o seu povo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele é a palavra. Deus está em seu povo. E ele é a palavra. Deus está em seu povo, todo o seu povo, não só nos pregadores, não só nos mensageiros, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele é a palavra. Isso seria a palavra reconhecida no povo. Porém, ele colocou uma liderança especial nestes homens, nestas 7 estrelas, nestes 7 mensageiros. Ele colocou uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha e através do determinado conselho da sua vontade. Preste atenção. Veja bem, nós chegamos a esta conclusão importante. Ele, Deus, colocou uma liderança especial nestes homens, nos 7 mensageiros, nestes 7 mensageiros estrelas. Ele colocou uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha, escolhidos por Deus, e através do determinado conselho da sua vontade. Eles aparecem uma vez em cada era, sim, é o mesmo Espírito neles. O Espírito de Deus em Paulo, o Espírito de Deus em Irineu, o Espírito de Deus em São Martim, o Espírito de Deus em cada um dos mensageiros. Nós sabemos disto. Você vai vendo que são 7 mensageiros. O Espírito de Deus em Paulo, o Espírito de Deus em Irineu, o Espírito de Deus em São Martim, o Espírito de Deus em São Columba, o Espírito de Deus em Martinho Lutero, o Espírito de Deus em John Wesley e agora o Espírito de Deus em William Marion Branham, o Elias desta era. Então Deus colocou uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha e através do determinado conselho da sua vontade. Esses mensageiros estrelas, aparecem uma vez em cada era. É o mesmo Espírito neles. Que contraste é isto com a heresia de Roma? É um contraste. A heresia de Roma é contrário a esse sistema de Deus. Veja aí, que contraste é isto com a heresia de Roma? Eles têm um homem de sua própria escolha, um após o outro. Um papa morre e outro levanta, um papa morre e outro levanta. É um após o outro, da própria escolha do sistema romano. Um após o outro, nenhum mostrando o poder de Deus, nenhum permanecendo na palavra de Deus.
cada um deles, um diferindo do outro antes dele, e acrescentando o que deseja, como se fora Deus. Deus não está nisto. Deus não está nesta organização de Roma. Deus não está em nenhuma organização, as filhas da organização mãe, a organização romana. Deus não está na mãe organização, na organização mãe, e não está em nenhuma das organizações filhas, porque a organização é pecado, a organização toma o lugar do Espírito Santo, e as denominações tomam o lugar da palavra de Deus. Deus não está nisto, porém, ele está em seu mensageiro, e aquele que teria a plenitude de Deus seguiria o mensageiro, assim como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. Veja, Deus está em seu mensageiro, cada um deles, e aquele que teria a plenitude de Deus seguiria o mensageiro. Quem vai seguir o mensageiro hoje é aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus, a plenitude de Deus, vê? Deus está nestes mensageiros. Deus está em seu mensageiro, e aqueles que teriam a plenitude de Deus seguiriam o mensageiro, assim como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. Agora, irmãos, vamos chegar ao final. O que tem os 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus? O que tem os 7 espíritos de Deus? Agora você já sabe, porque faz referência de 7 espíritos, 7 olhos, 7 lâmpadas. Não quer dizer 7 espíritos de Deus, não são 7 deuses, não, mas refere-se a 7 mensageiros, 7 eras da igreja, 7 mensageiros e assim por diante, e é o mesmo Espírito de Deus manifestando-se respectivamente, sequencialmente nos 7 mensageiros. O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse 3, verso 1. Assim como este mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, ele novamente está identificando-se com o homem pelo seu espírito dentro do homem. Do mesmo jeito, assim, preste atenção, assim como este mesmo Senhor, quem é o Senhor? Jesus Cristo. Assim como este mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, ou seja, quando estava em carne aqui na terra, ele novamente está identificando-se com o homem hoje pelo Espírito dentro do homem, batismo do Espírito Santo. Eles são meus, diz o Senhor. Estes homens são meus homens, estes homens são meus mensageiros. Paulo é de Deus, Irineu, São Martin, São Columba, Martinho Lutero, John Wesley, William Branham, estes são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados, podem ser rejeitados, podem ser chutados, podem ser enxotados. Eles, os mensageiros de Deus, podem ser repudiados, eles podem ser questionados. Realmente, para as mentes humanas, eles podem nem mesmo parecer qualificados. Entretanto, eles são os mensageiros para as suas eras. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou Moisés, ele se rebelou. Preste atenção nisso, irmão. Preste atenção nisso, irmã. Preste atenção nisso, meus amigos. Deus usou um Abraão, Abraão mentiu. Ele usou um Moisés, Moisés rebelou. Ele usou um Jonas, Jonas desobedeceu. Ele usou um Sansão, Sansão pecou. Um Davi, Davi matou. Sim, ele também usou um Josué. Ele também usou um José. Veja, e aqueles com defeitos graves são muito mais numerosos do que aqueles cujas histórias parecem ser perfeitas. Todos foram e são dele. Ninguém ousa negar isto.
ninguém ousa, ninguém queira, ninguém tem a coragem de querer negar que eles eram homens de Deus. Abraão era de Deus ou não? Moisés era de Deus ou não? Jonas era de Deus ou não? Sansão era de Deus ou não? Davi era de Deus ou não? Todos eram dele. Ninguém ousa negar isso. Ele os usou pelo e através do Espírito que ele pôs dentro deles para o seu próprio mestre. Eles permaneceram de pé ou caíram, mas eram dele. E em todos eles foi cumprida a soberania. Em todos eles, em Moisés, em Abraão, em Sansão, em Jonas, em Davi, em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus. Deixe que a história externa tente refutar tal coisa. Isto mesmo assim permanece. Observem, desde que toda a história externa tente refutar tal coisa, tente negar tal coisa, tenta contradizer, isto mesmo assim permanece. Veja, o Deus eterno, ainda entre os candeeiros de ouro, as 7 lâmpadas, 7 castiçais, 7 lâmpadas. Veja, o Deus eterno ainda anda entre os candeeiros de ouro e envia seus mensageiros pelo seu Espírito, com a palavra ao povo de cada era. Então vocês inteiraram, vocês chegaram à conclusão que, na verdade, não trata-se de 7 espíritos, mas é o mesmo Deus que é Espírito. Deus é um só. E Jesus disse que Deus é Espírito. Ele disse, o Pai é Espírito e procura os adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Não 7 espíritos separados, não é 7 espíritos, não é 7 deuses separados, é um Deus Espírito que se manifestou em 7 mensageiros, as 7 lâmpadas, as 7 estrelas. Deus estava brilhando através de Paulo, de Irineu, de São Martin, de São Columba, de Martinho Lutero, de John Wesley, por último, através do Elias desta era, William Marion Branham. Então, é um Deus Espírito com manifestações diferentes, em gerações diferentes, em eras diferentes. Então, 7 espíritos falam do mesmo Deus em cada um dos mensageiros. E as 7 estrelas em sua mão quer dizer que os mensageiros não agiram por suas próprias maneiras, por suas próprias habilidades, por suas próprias competências. Eles agiram na autoridade de Deus. Por isso, isto significa a estrela na mão de Cristo, fala de autoridade de Deus nos mensageiros. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós teremos mais conteúdos especiais amanhã, na próxima programação. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e aquela paz que excede todo entendimento seja com cada um de vocês. Meu caloroso abraço em nome de Jesus Cristo. Amém.